anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve Jesus voltará. Essa é a voz da profecia, anunciando uma mensagem de fé e esperança sobre a volta do Senhor Jesus. Bem-vindo a essa edição comemorativa de 70 anos e vamos ouvir um pouquinho mais os arautos do rei. Pra quem um dia foi ninguém, pra quem cansou de tanta dor, pra quem não viu e creu, pra quem orou sem o meu rosto enxergar, pra quem sonhou viver no céu, chorou mas nunca desistiu. Quem desejou rever queridos seus, cheios de vida e amor. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entrem meus filhos queridos, este é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei. E cada vez que sorrirem, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Pra quem louvou em meio à dor, quem no caminho estreito andou, pra quem tomou a cruz e me seguiu, pra quem me fez o seu rei. Quem não disse não, viveu por mim, não desistiu de esperar. Hoje eu
filhos queridos, este é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei, e cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Venham cantar o canto que só Moisés cantou, de quem sofreu a morte, mas ressurgiu. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou, entre meus filhos queridos, este é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei, e cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Vão se lembrar, vale a pena esperar. Amém. Que coisa maravilhosa a gente poder viver nesse mundo tendo a certeza de que vale a pena aguardar um momento precioso da volta do Senhor Jesus. Em que época do mundo nós estamos vivendo? O que acontece ao nosso redor que nos faz ver o momento especial no qual nós estamos vivendo? Desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar em fim do mundo. E você, já ouviu falar em fim do mundo? Já ouviu falar na volta de Jesus? Já ouviu falar de que Jesus em breve virá? O início desse programa até me deixou meio chocado, porque você disse, essa é a voz da profecia, anunciando a volta do Senhor Jesus há 70 anos. Breve Jesus voltará. Faz 70 anos que nós estamos dizendo que o Senhor Jesus em breve virá. Quão breve ou quão logo está a volta do Senhor Jesus? Tem um texto aqui na Bíblia, uma história registrada da época do Senhor Jesus, em Lucas no capítulo 3, onde diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a que preparaste diante de todos os povos. Simeão viveu na época em que Jesus estava para nascer. Quando a gente lê essa história, muitos já conhecem a história de que Deus tinha mostrado para Simeão que ele não morreria antes de ver o nascimento do Messias. Quando a gente lê, a gente fica pensando naquilo, e tem muito de lúdico nessa história, ou da época de Jesus, como se fosse um tempo especial, com poderes especiais. A época de Jesus, na verdade, foi como a nossa época de hoje. Antes de Jesus nascer nesse mundo, tinha muitas profecias falando a respeito do nascimento dele. Muitas pessoas, os estudiosos da Bíblia, sabiam que o Messias de Israel estava para nascer. O grande problema foi que as pessoas não conseguiram discernir o tempo no qual elas viviam de acordo com as profecias. E deixaram passar o tempo
deixaram passar as evidências de que Jesus tinha nascido. Simeão era diferente. Deus tinha falado para Simeão que ele veria o Messias. Já fazia 400 anos que Deus não falava com ninguém na terra, com nenhum profeta em especial. 400 anos sem profecia. Fazia 400 anos que ninguém dizia assim: o Senhor me disse isso. Por isso, eu creio que quando Simeão falou para alguém, ou se ele comentou com alguém, que Deus tinha revelado para ele que ele não morreria sem ver o Messias, muita gente deve ter estranhado o fato. Provavelmente alguns disseram: essa história é antiga, eu ouço isso faz tempo. Um aqui diz: porque Deus me disse, Deus me falou. Outro diz: esse é o Messias. Havia também falsos Messias, falsos discípulos, ou pessoas que seguiam esses falsos Messias. O que Simeão viu de fato quando ele chegou no templo? Ele não ouviu nenhum sermão de Jesus, ele não viu nenhum milagre de cura do Senhor Jesus. Na verdade, o que Simeão viu foi o casal José, Maria, trazendo o menino Jesus, que para as pessoas da época eram Zé ninguém, Maria ninguém, trazendo o ninguémzinho. Provavelmente as pessoas que estavam ali, os críticos, devem ter olhado para a cena, Simeão pegando aquele bebê que não representava ninguém, porque ele não era importante para as pessoas da época. As pessoas da época olhavam e diziam: mas quem é esse casal e quem é esse bebê? E as pessoas devem ter olhado e dito assim: tá aí, Simeão, o que aconteceu com ele? Ele esperou tanto a vinda do Messias, dizendo que Deus tinha dito para ele que o Messias viria, que foi ficando velho, o tempo foi passando, e como o Messias não veio, ele pegou o primeiro bebê que ele achou na frente e apresentou para Deus, dizendo: agora eu posso morrer, porque a consolação de Israel veio para mim. Acontece que aquele era o menino Jesus. Simeão simplesmente estava aberto ao toque do Espírito, a Deus falando para ele através do Espírito Santo. Simeão não só estudava a Bíblia, o que é muito importante, mas ele também preparava o seu coração para ser tocado por Deus e ser levado por Deus ao lugar onde Deus queria. Por isso ele estava no templo na hora certa. Por isso ele reconheceu em José e Maria pessoas que para a sociedade eram insignificantes, o pai e a mãe terrenos do verdadeiro Messias. Essa história tem muito a ver com a nossa história hoje. Em primeiro lugar, porque como nós estamos há muito tempo esperando a vinda de Jesus, como o Senhor Jesus já disse, nós podemos ver no mundo, há falsos Cristo aí pelo mundo. Aí muita gente perde a esperança, muita gente diz assim: esse negócio do mundo acabar é mentira. Há não muito tempo atrás, nós vimos que foi divulgado, segundo a profecia maia, que o mundo iria terminar. E a gente ficou pensando: o que vai ser pregar o fim do mundo, ou o início desse novo mundo, o reinício, quando Jesus vai voltar e vai recomeçar tudo de novo? O que vai ser pregar a volta de Jesus para um mundo que já aprendeu a dar risadas a respeito desse tema, a respeito desse assunto? O próprio Senhor Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim também vai ser antes da vinda do Filho do Homem. Jesus veio a esse mundo, nasceu, prometeu que iria voltar, e ele disse: mas antes de eu voltar vai ser como nos dias de Noé. As pessoas vão estar vivendo a sua vida normal, casando-se, dando-se em casamento. Todas as pessoas vão estar focadas no seu trabalho, na sua carreira, as pessoas vão estar focadas em ganhar dinheiro, em viver a vida, e sem que elas percebam, tudo vai estar preparado para que eu volte. Ele também disse que a vinda dele seria como um ladrão. Assim como ninguém espera o ladrão de noite, também seria a vinda do Senhor Jesus. Simeão estava ligado em Deus diretamente. Ele não estava ligado nos homens e nem nas tradições. Uma das coisas que mais nos atrapalha são as tradições. Sabe o que são as tradições? As tradições são a interpretação das pessoas a respeito da palavra de Deus. Muita gente passa a acreditar muito mais no que as pessoas dizem sobre a palavra de Deus do que no que a palavra de Deus diz na realidade de fato. Por isso que Paulo elogia os bereanos, porque eles não só ouviam a palavra de Deus, como eles também iam para consultar na palavra de Deus o que era dito ali, se o que Paulo estava falando estava de acordo com a palavra de Deus. Você também é convidado a fazer a mesma coisa.
O que você ouve falar a respeito da volta de Jesus? De como ela irá acontecer? É o que Hollywood diz para você? É o que os filmes falam? É o que os pastores, os padres estão pregando? Os guias religiosos? Pois Deus desafia você a muito mais, a ir direto na palavra dele, ouvir a voz dele falando para você e apelando a você pela palavra de Deus. Mas ele convida mais ainda. Além de você ir e estudar a Bíblia, estudar as profecias diretamente, ouvindo o que Deus tem a dizer para você, ele convida você a estar aberto a ouvir a voz do Espírito, mostrando para você o caminho certo. É isso que a palavra de Deus diz. Não tenha medo. Quando você estiver andando pelo caminho, você vai ouvir uma voz por trás de você, dizendo: esse caminho, esse é o caminho, vai por ele. O mesmo Espírito que inspirou os homens a escreverem essa palavra, é o Espírito que guiará você para o lugar certo. Afinal de contas, a verdade é uma só, porque nós só temos uma Bíblia, e o Cristo é um só, o Senhor Jesus é um só. O que nós precisamos é estar apegados a Ele, e deixar com que o Espírito de Deus nos impressione com o caráter de Jesus, para que nós possamos viver essa verdade. Quanto mais eu estudo a Bíblia e leio a Bíblia, quanto mais eu ouço o Senhor Deus falando comigo através dela, mais Ele me diz que os tempos de Jesus são exatamente como os tempos de hoje, os dias nos quais nós estamos vivendo. Instituições religiosas vivendo todas as suas tradições, padres, pastores, líderes, gurus, todos levando o povo por onde eles querem. A palavra de Deus aqui, segura, âncora, firme. Contudo, pouca gente olhando para ela. Eu não quero dizer para você que está errado ouvir o que os pastores e os padres falam, mas eu quero dizer que quando você ouve, vem para a palavra, pede para o Espírito, e o Espírito vai guiar você ao caminho certo. O Senhor Jesus hoje está dizendo para você: filho, assim como eu vim da primeira vez e ninguém estava me esperando, porque tinha mais animais assistindo a cena do meu nascimento do que seres humanos de fato, assim também será antes da minha segunda vinda. Embora as profecias indiquem e digam que estamos no tempo, na época, esse é o tempo em que está havendo o cumprimento das profecias, onde nós vemos guerras, terremotos. Lógico, eles sempre existiram, mas eles acontecem, como o Senhor Jesus disse, como as dores de parto. A frequência é muito maior. O Senhor Jesus mostra para nós que está muito mais próximo dele voltar, mas também está havendo um despertamento religioso. Pessoas buscando Deus, pessoas sedentas por Deus, buscando para todo lado. O Senhor Jesus diz assim: você não precisa ser enganado. Esse é o tempo, essa é a época. Eu chamo você individualmente, eu convido você individualmente, eu chamo você pelo seu nome. Quando você ouve no seu ouvido, no seu coração, numa noite em que você está deitado na sua cama, sonhando um chamado do Senhor. Quando você é convidado para um programa dentro de uma igreja, você nem imaginava, lá o Espírito de Deus fala com você através de uma música, de uma mensagem, de uma pregação. Quando você abre a palavra de Deus e Deus fala diretamente com você, como se Ele tivesse escrito esse livro unicamente para você. Quando o Senhor põe alguém na sua vida, às vezes até mesmo uma criança que te diz uma verdade tão grande, você não esperava, e aquilo toca o seu coração, chamando você para acordar. É o Senhor Jesus. Ele não aguenta mais de saudade de você. Nós temos pregado por 70 anos que Jesus em breve virá. Jeremias pregou por 40 anos que o juízo viria, e só depois de 40 anos ele aconteceu. Noé pregou 120 anos o dilúvio. Pouca gente entrou na arca. Hoje o Senhor Jesus diz: 70 anos se passaram, agora chegou a época, esse é o momento. Olha para a minha palavra, olha para mim, só falta um pouquinho. O que você responde para o Senhor? Se Ele te chama, se Ele toca você,
se Ele chega na sua alma, se Ele acorda você à noite, se Ele sussurra no seu ouvido. Qual é a sua resposta para Ele? Você vai deixá-lo esperando? Só um pouco, um pouquinho mais. E enquanto os arautos cantam, o Espírito toca no seu coração. E você tem tempo para responder para o Senhor. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudade do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu e o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Como é que a gente pode saber que só falta um pouco, um pouquinho mais? É simples. Para onde vai a humanidade? Quanto tempo nós temos mais com água no planeta, por exemplo? Quanto tempo mais vai durar o planeta que nós degradamos dia a dia? Para onde pode piorar a moralidade, se é que ela ainda existe? Para onde pode piorar o coração do ser humano, a educação dos filhos? Até quanto mais o homem pode se esquecer de Deus? Chegou o tempo. Só um pouquinho. E Jesus vem.
tudo grita, tudo diz para nós que o Senhor Jesus está voltando. Esse é o seu tempo, esse é o seu momento, essa é a sua hora. E Ele está chamando você desesperadamente. Bom, eu quero entregar a sua vida nas mãos de Deus. Eu quero colocar o seu coração nas mãos de Jesus. Fecha os olhos e ore comigo. Pai amado, aceita essa entrega. Aceita, Senhor, esse coração. Mostra para nós, Senhor, o momento no qual nós estamos vivendo. Impressiona a nossa vida e a nossa alma e faz de nós cada vez mais teus filhos. Ó Senhor, se por acaso não estamos enxergando as coisas bem, estamos apegados em tradições, nos ajuda a olharmos o que o Senhor tem para dizer para nós. Por isso, Senhor, aceita essa entrega que fazemos, em nome de Jesus. Amém.